Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Bloco em Bloco. E hoje o tema da nossa live é forças, como aplicar, né, a importância das forças devido ao vento em alvenaria estrutural, tá? Forças devido ao vento. Algumas perguntas que sempre fazem sobre alvenaria, e só deixar o pessoal chegar aqui, eu vou mostrar alguns slides para vocês também, sobre a importância do vento em estruturas como um todo. Eu acho que isso está até um pouco, aspas, bem discutido, né? Nilson chegando, Lucas, o que as forças devido ao vento provocam em estruturas. Tá? Ela, lógico, ela gera uma flexão composta, ela gera tração, ela gera compressão, ela modifica o comportamento de uma estrutura. Salve, Erisvaldo, está aqui com a gente. Ela modifica o comportamento de uma estrutura que está submetido só a carregamentos verticais. E cá, entre nós, raramente uma estrutura vai estar exposta somente a carregamentos verticais. Normalmente, a menos que ela esteja dentro do ar. Tem gente que pergunta, poxa, um sobrado, preciso considerar o vento? A minha pergunta é, o vento existe ou não existe? O vento onde essa casa vai ser construída ou esse edifício não venta nada? Porque se venta, e venta, né? É uma ação obrigatória. Cláudio chegando, Ronaldo. E se em alvenaria estrutural também é um método de pilar equivalente? Não. Nós vamos falar disso já já. A Charley chegando também, Charley vai estar semana que vem com a gente. E entender o quanto e como que ele se comporta muda todo esse comportamento. Elisângela também. Na alvenaria estrutural, as tensões elas se distribuem de maneiras diferentes do que o concreto armado. No concreto armado, por exemplo, né? No concreto armado a gente tem chamado o pórtico equivalente, o colega está comentando aí, que eu tenho pilares e tenho vigas. Eu tenho um pórtico que recebe esses carregamentos que transferem, então eles absorvem esse carregamento e transferem para a nossa fundação. Isso faz diferença no dimensionamento do pilar, faz diferença no dimensionamento da viga e faz diferença na fundação, tá? Então, faz diferença em todos esses aspectos. Força devido ao vento, para lembrar, ela é regida em sobrado, está perguntando aqui Erisvaldo. Mansão do vento global, com galpão, barra-vento, sotavento e laterais, em sobrado você lança igual ao edifício. A diferença, Erisvaldo, que o cálculo poderia ser, mas é muito mais complexo fazer igual a gente faz um galpão. Eu posso simplesmente corrigir o coeficiente de arrasto para trazer para dentro do ábaco e que ele fique dentro das dimensões previstas para edificações, tá? Mas a gente vai falar disso já já. As forças horizontais, aqui a gente está falando especificamente do vento, ela causa uma flexão composta nas edificações. Vamos tentar um papel aqui, vou pegar um livro, vai, aqui ó. Todo mundo vê, né? Esse é um livro que eu recebi ontem de presente da editora, esse livro aqui, ó. Vamos usar ele como exemplo. Se eu tenho a edificação submetida só a carregamentos verticais, eu não tenho flexão composta, eu tenho flexão simples, normal. Às vezes só compressão simples que a gente chama, tá? Nem flexão eu chego a ter. Chego a ter nesse plano aqui, mas não essa de contraventamento que a gente chama. Então eu tenho a carga aqui. Quando eu tenho uma carga lateral aqui, eu vou ter né? Eu vou ter quase praticamente uma linha neutra aqui, ó. E aí eu tenho isso quando a carga está aplicada aqui, né? Eu vou ter tração e compressão. Tração e compressão. Essa é a nossa flexão composta, a flexo-tração e a flexo-compressão. O que muda para um sobrado, para edificação de grande porte, é que quanto maior a influência do vento, né? Maior o edifício, maior a influência do vento, maior a área de influência, maiores os esforços devido ao vento nessa edificação. E aí muda-se muito mais o dimensionamento por si só desses elementos. Hoje mesmo eu estava gravando algumas aulas do Master em alvenaria estrutural, que a gente faz isso para cada grupo de subestruturas, tá?
um exemplo normal lá. Vou até ver se eu tenho aqui um desenho para vocês. Bom, quanto maior, né, a edificação, maior o gradiente do vento. Por um acaso a terra, portanto, faz diferença? Faz, mas a diferença é muito menor. Médio, grande porte. O que vai mudar aqui, para vocês terem uma ideia, é o braço de alavanca muda, que é o meu Z, para cálculo do momento gerado em função da força, e muda a minha cota Z também para o cálculo do S2, lá na minha norma NBR 6123. Norma de vento está em revisão e é regida, é o que rege o nosso cálculo das cotas de vento. Então, quanto maior isso, maior o meu Z, e o coeficiente S2 muda, tá? Completamente. Pensando do ponto de vista de contraventamento, a gente está pensando nisso aqui, ó. Numa edificação de concreto armado, eu tenho pórticos. Então, os carregamentos de vento, os laterais, são aplicados nos nós. E aí, eu tenho essa distribuição entre pilares, que nem a alvenaria eu não tenho pilares, pelas vigas. Então, tanto os pilares ajudam a contraventar, quanto as minhas vigas. E aí, uma aspa desvantagem, no caso do concreto armado, é que as cargas estão concentradas, as cargas estão pontuais nos nós, nos pilares e nas vigas, o que gera tensões mais altas. Não confundam carga com tensão, tá? Tensão é força dividido pela área. Como eu tenho uma área menor, as tensões aqui são maiores, tá? O que acaba, claro, gerando armaduras, já que armaduras elas são para combater esforços de tração, tá? Eu tenho concentrações e tensões de trações maiores e armaduras também maiores. No caso da alvenaria, o que me ajuda a equilibrar isso, tá? São as nossas lajes também. Então, é o pano de contraventamento. E, gente, nós estamos chamando de contraventamento, mas não é a única força lateral, né? Eu tenho aqui sim a pressão do vento, que é aplicada, pessoal, entender, no plano, tá? E quem contraventa essa pressão gerada pelo vento são as paredes. Todas as paredes, elas têm função de o chamado efeito de contraventamento, tá? E aí, quem ajuda a distribuir melhor isso são as minhas lajes. Ó, além das paredes, a laje acaba assumindo na alvenaria uma função de diafragma rígido. Poxa, o que é isso, Rangel? Uma laje, normalmente, ela tem função principal, né? A função principal da laje é absorver esforços axiais. Ela se deforma e joga a carga para as lajes. Na alvenaria, para edificações, eu diria a partir de 8 pavimentos, principalmente, a laje ela tem uma função importante nisso, de ajudar a levar, já que eu não tenho viga, eu tenho parede, efetivamente, de ajudar a distribuir esses carregamentos para outras paredes e equilibrar essas tensões. Por isso que laje treliçada, por exemplo, não é recomendado para edifícios de alvenaria a partir de 8 pavimentos. Mas edificações menores, como as tensões são menores, a laje não tem uma importância tão grande assim para esse tipo de carregamento, então a distribuição das tensões são no outro plano, tá? Então é uma função importante de contraventamento. Pensando nisso também, antigamente os edifícios eles tinham, para vocês terem uma ideia, esse é o Manacoque de 1890, eles tinham ali a parede na base de 1,80 m, olha para vocês terem uma ideia, para gerar o chamado contraventamento. Aqui, a ideia básica era transformar essas edificações, essas cargas, em carga de compressão. Basicamente isso, tá? Em carga de compressão. Se a gente... Vou pegar uma outra aula aqui só para exemplificar. Essas são aulas do curso Master em alvenaria estrutural. Aqui estão todas as normas internacionais, enfim, várias obras de exemplo. Deixa eu achar um outro slide aqui, já compartilho com vocês, de concepção. Vocês vão perceber que a gente precisa gerar essa estabilidade do edifício em todos os sentidos. Bom,
Lembrando, então, dessa ideia do contraventamento, eu preciso pensar isso independente da altura da edificação. No concreto, a gente tem essa situação das cargas concentradas em pilares, e aqui não, as cargas são no plano todo. Então, quando eu tenho uma condição como essa aqui, ó, para vocês entenderem, o vento está sendo aplicado aqui, nessa edificação, eu tenho uma linha neutra agora na parede, ó. Se eu tenho uma linha neutra, aqui, se a gente fosse pensar num diagrama aqui, ó. Bem mal feito, mas só para vocês entenderem. Aqui eu tenho tração e aqui eu tenho compressão. Percebe? Então, esse diagrama de compressão adicional e de tração gerada por esse deslocamento. Na alvenaria, eu tenho que considerar o vento e o desaprumo, tá? Mas eu poderia ser um recalque, poderia ser um arrimo, poderia ser mais forças laterais. E aí eu preciso pensar nesse equilíbrio. Uma boa concepção de alvenaria, ela tem que considerar, ó, se eu tivesse só esses dois panos, quando eu aplico essa carga lateral, ele desequilibra. Se eu tiver só esses três, ele fica muito estável em relação ao vento aplicado aqui. Mas quando eu aplicar o vento nesse sentido, não tem parede aqui, ó, para contraventar, tá? E aí fica um castelinho de cartas, né? E aqui na alvenaria, então, eu preciso ter paredes nos dois sentidos, x e y, para que ele seja estável, né? Tá vendo? Se eu tiver só paredinha, assim como em pilares, tá? Se eu tiver só pilar nesse sentido, aplico o vento, ele tem um castelo de cargas. Se eu tenho paredes nesse sentido e nesse, é estável. Agora, se eu tenho proporcionalmente a mesma quantidade de parede em x e em y, é muito instável, seguramente instável. E é isso que a gente busca em edificações de alvenaria estrutural, né? Edificações realmente estáveis. Tá, ó, sempre pensando nessa distribuição de tensões de paredes, ó, não só aqui, porque nesse sentido, ó, ele está muito estável para vento aplicado aqui. Todas essas paredes, contravento essa carga lateral, vento e desaprumo. Mas quando o vento é aplicado aqui, está um castelo de cartas e cai. Mesma ideia para concreto, né? No outro sentido, agora não, agora eu tenho paredes aqui que tanto contraventam aqui quanto aqui. Aí a gente tem paredes suficientes nos dois sentidos para gerar essa estabilidade. E a gente pensa isso, inclusive, para estabilidade de flambagem em edificações também, tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza? Grande dica, tranquilo? Para pequenas, eu vou responder algumas perguntas que estão aqui. Vocês podem perguntar tanto relacionado ao vento nas edificações. Como calcular a resistência da alvenaria não armada, flexão fora do plano? Erivaldo, esse caso a gente tem basicamente um arrimo, não é isso? É um shear wall. E é uma das coisas legais, Erivaldo está perguntando de flexão fora do plano. É que na nova norma de alvenaria estrutural a gente tem alguns anexos que nos ajudam a dimensionar muro de arrimo, piscinas, algumas tabelas que não estavam na norma antes, que hoje estão lá, que nos ajudam nesse processo, tá? Vou responder algumas perguntas que estão aqui. Obra comendo solta. Anderson, o bicho está pegando. Para pequenas estruturas, quais as recordações, deve ser recomendações, né? Para dimensionar uma sapata sem sondagem. Cara, sapata sem sondagem, não vou nem brincar com isso. Como funcionaria em muro de divisa? Funcionaria como uma parede com travamento horizontal e vertical? Jéssica, um muro de divisa é uma situação ruim para qualquer tipo de estrutura. É uma das coisas que eu brigo, por exemplo, porque se fazer, tem muita gente que fala isso, vou fazer um muro de divisa, eu vou usar treliça, porque é só um muro de divisa, um murinho de divisa. O muro de divisa é uma situação pior do que uma casa, pelo seguinte, o pessoal entender, né? Se eu tenho esse livro, se eu tenho a aplicação da carga de vento aqui, porque o vento, no muro de divisa, também tem gente que fala, poxa, desconsidera que eu tenho uma carga horizontal. Eu vi esses dias, uma pessoa da minha equipe, do condomínio que ela mora, o vento derrubou o muro de divisa.
foi desprezado esse esforço. Imagina um condomínio, no sábado à noite, chovendo, caiu o muro de divisa, a situação poderia ter caído em cima de um carro, de uma pessoa passando, então derruba sim o muro, o vento, para qualquer edificação. Então, nesse caso, eu tenho uma condição bem ruim para a estrutura, porque eu tenho travamento embaixo e não tenho travamento em cima. É um mastro de uma bandeira, e ele vai facilmente. E pode-se dizer que assemelha-se ao muro de arrimo, com, lógico, proporcionais diferenças. No muro de arrimo eu tenho um empuxo sendo aplicado, de terra, de água, numa piscina também. No muro de divisa vai ser o esforço de vento, quando ele ocorrer nos esforços no valor que ele ocorre, né? Então, pensando nesse vento, nessa aplicação, eu não tenho travamento em cima. E eu não tenho carga axial. A ausência de carga axial no muro de divisa ou de arrimo, ela é desfavorável, porque se eu tivesse uma carga aqui, ó, imagina que isso está soltinho, esse livro. Se eu faço isso aqui, ele vira facilmente. Agora, se eu tivesse um peso, um outro livro aqui em cima, uma caixa que seja, quando alguém apertar aqui, vai ser mais difícil ali, porque ele tem uma composição, né, uma decomposta vertical que contribui a que ele não vire. Então, no muro de divisa, a falta de paredes de contraventamento prejudica. Então, a gente tem que fazer, sim, a cada X metros, uma junta de dilatação e, se necessário, uma nesse plano. E quando isso é necessário? Uma coisa importante de carregamentos de vento é que ele também contribui junto com os esforços de flambagem. Então, isso está flambando, né? A minha parede, quanto mais alto for, maior a flambagem. Existe limite de esbeltez, a gente chama de esbeltez, para combater esses esforços. Existe um limite de esbeltez. O YouTube perdeu o foco. Acho que vou tentar fazer isso. Pronto. Um limite de esbeltez. Flexão fora do plano com abertura de janelas. O problema é quando tem abertura, o que fazer? Aí são grupos de paredes diferentes, né, Elisvaldo? Se há aberturas, tem que ser dimensionado por grupo de paredes de contraventamento, tá? Separadamente. Que é o que a gente faz no curso, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, vou dar um número para vocês. O limite de esbeltez da alvenaria, sem considerar os travamentos laterais, porque o muro de divisa não tem travamento lateral, não tem ele normalmente, né, virando a cada X metros. O campus talvez fique. Algumas eu estou deixando, outras não. Tá, ela gravada, a colega perguntou. Esse contraventamento a cada X metros, ele no muro de divisa eu não tenho aqueles que eu mostrei lá no slide anterior, vocês podem depois voltar e ver. Então, o limite de esbeltez é considerado só o travamento na base e não o travamento no topo. O limite de esbeltez da alvenaria é 30. Existem outras composições de travamento lateral. Mas vamos pegar um bloco, por exemplo, de 14 de largura. Vezes 30, dá 4,20 metros. Eu poderia chegar até 4,20 metros pé direito na alvenaria armada, se eu respeitar a armadura mínima, para um bloco de 14. Só que, se eu não tenho travamento em cima, se eu tenho travamento só embaixo, travamento, o que é esse travamento? É o impedir com que, no topo, com que esse muro faça isso. Canaleta não é travamento. Quem trava? Por exemplo, uma laje, que daí ela impede com que faça isso, tá? É metade, isso cai pela metade, porque o L multiplica por 2. Então, o muro de divisa com bloco de 14, por exemplo, ela seria no máximo 2,10 metros de alvenaria. Maior do que isso, se eu precisar mais do que isso, eu tenho que usar um bloco de 19, tá? Então, para o pessoal entender essa diferença desses dois pontos, tá? Algumas dúvidas estão enviando aqui também no Instagram, tá? Nesse tipo de caso, é importante considerar o ELS para carga de vento em muros. Os deslocamentos, sim. Se você estiver pensando em estar limite de serviço de deslocamento no topo, sim. Tá? Rangel, já que está comentando sobre piscina,
passei por uma situação onde algumas vigotas da pré-laje da piscina quebraram. Algo próximo a 5. Mas engraçado que foram em locais diferentes. Tem ideia do que houve? Não, inclusive eu jamais faria uma piscina com laje treliçada, tá? Porque a inércia dela é muito pequena, eu nunca faria. Não dimensionaria assim, nunca dimensionamos, só sempre com laje maciça, que o controle de fissuração é diferente, né? Então, respondendo, tem diferença. Primeiro, é obrigatório considerar o vento em edificações de alvenaria estrutural? Sim. Qualquer porte ou terra eu posso desprezar? Sim, qualquer porte. É lógico que quanto mais alto for, maior a influência. Segundo, quem que absorve esses esforços de vento, os esforços laterais? Todas as paredes, no sentido onde o vento é aplicado, sentido oposto. Então, por exemplo, se eu tenho uma edificação assim, né? Quando o vento for aplicado aqui, são essas paredes que estão nesse sentido. Quando o vento é aplicado aqui, são essas paredes nesse sentido, já que a gente não tem pórtico, a gente não tem vigas e lajes. E aí, o dimensionamento das paredes mudam no... Primeiro tem que considerar carga vertical, depois a flexão composta, porque se eu tenho vento, pode ser que sejam valores pequenos, mas eles vão acontecer. Flexão composta, que é compressão adicional e tração. Quem combate a tração na alvenaria? O aço, se ele for necessário, e a própria alvenaria. A alvenaria, por si só, absorve até 0,25, 0,2 MPa, a depender da resistência à compressão da argamassa que você está utilizando. Esse é um dos pontos que fazem esse contraventamento, tá? Se não for necessário, armação na parede. E aí que muda do que é uma alvenaria armada para uma alvenaria não armada. Antigamente, existia a alvenaria armada, não armada e parcialmente armada. Hoje não tem mais isso. Ou ela é armada ou não é. Uma alvenaria não armada é quando o aço que está presente nela, ele é necessário para absorver os esforços de tração. Ou seja, o aço está trabalhando contra os esforços de tração naquela alvenaria, naquele trecho de alvenaria. A alvenaria não armada é quando o aço, se houver, tá? Não é obrigatório, é recomendado para que dê ductilidade para aquela alvenaria, mas se ele houver, que ele seja necessário, não é necessária a tração. Calculei, e a única forma de eu ter essa resposta é calculando, né? Para a gente chegar nesses valores. Então, esse é um ponto importante. E a diferença básica do concreto para a alvenaria nos absorção dos esforços de vento é que as tensões são muito menores. Então, ao invés de eu ter um pilar, que eu preciso girar o pilar, como que eu melhoro o contraventamento do edifício de concreto armado? Ou aumentando a dimensão do pilar no sentido de vento. Às vezes só girando já resolve, né? Que é o suficiente. Criando mais pilares, se for necessário, criando núcleos rígidos, então região interna no edifício de concreto, com grande momento de inércia para contraventar, e com altura de vigas. Então, basicamente isso para gerar um contraventamento. Arranjo do pórtico. Na alvenaria isso não existe. Não tem como criar um núcleo rígido em alvenaria, porque é uma estrutura com carregamentos laminares, né? Placas e chapas, digamos assim. Então, as tensões se distribuem no todo, em todas as paredes. A única forma de contraventar um edifício é com parede. Como a região de aberturas, igual o Erisvaldo comentou, a gente tem uma intersecção das inércias, uma das possibilidades para absorver, ajudar a melhorar a inércia da minha edificação, é utilizando os chamados lintéis, que são vigas altas em alvenaria. O lintel é utilizado para edifícios altos em alvenaria, tá? E hoje eu tenho uma dificuldade aí nova, que é uma novidade da norma, é que com vigas de mais de 2 fiadas em alvenaria, eu tenho que obrigatoriamente utilizar estribo, que dificulta mais o uso de vigas em alvenaria, tá? Esse trabalho. Então, esse é um dos pontos essenciais no contraventamento.
Alvenaria armada pode ser equiparada ao concreto armado, construir pilares e vigas. Não, 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 não. Nunca a alvenaria estrutural vai comparar ao concreto armado. O comportamento de tensões é completamente diferente. Mesmo que eu coloque uma barra de aço ali naquele ponto, ele não é um pilar. A tensão está distribuída na parede e não num ponto específico. Então, a alvenaria armada só significa que, pensando num plano inteiro, houve tração no ponto inteiro e que a tensão de tração aqui foi maior do que a alvenaria ela consegue absorver. Então, eu distribuo algumas barras na região tracionada, você tem que calcular, algumas barras, a área de aço que for necessária, para absorver esse esforço de tração. Tá? Então, a alvenaria armada é isso, não é nem canaleta, não é verga, não é contra-verga. Alvenaria armada é grout vertical na região onde a tração solicitante, devido aos esforços laterais, força e desaprumo, foram maiores do que a alvenaria por si só consegue absorver. Tá? Tem alguma referência para modelagem de alvenaria submetida à flexão fora do plano? Eu tenho um livro que tem, né, do Passequian. Deixa eu pegar para vocês verem. Esse aqui. Tá de cabeça para baixo. O único problema é que ele está desatualizado, né? Poxa, é um baita livrão, mas que eu sei que eles já estão atualizando. Tá? Esse é uma excelente referência para alvenaria estrutural. E aí eu tenho esse tipo de dimensionamento. É o único, e a gente está levando mais exemplos disso para dentro do curso Master em Alvenaria Estrutural. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se alguém não tiver mais perguntas, não deu para ler o nome do livro, vou mostrar de novo. Que é esse. Comportamento e dimensionamento de alvenaria estrutural, professor Guilherme Passequian. Tá? Esse livro é vendido pela editora EduFiscar. Não, modelagem você vai encontrar só em trabalho de dissertações, né? De mestrado, enfim. Se encontrar alguma bacana, passa pra gente. As regras de condomínio para não furar parede com furadeira, exagero ou requisito de segurança? É um requisito de segurança, porque assim, pode furar com furadeira uma parede? Pode, mas qual que é a densidade de furos necessária? Por isso que reformas têm que ser avaliadas por um engenheiro de estruturas, porque as regras são para evitar os excessos, né? É isso a ideia. Um furo não vai derrubar a parede de uma furadeira, né? Agora, furos sucessivos, em quais pontos? Então, para evitar exageros, que a gente tem esse tipo de situação.